Agora no Brasil, por dia, cerca de 500 crianças são registradas sem o nome do pai. No levantamento feito entre 2016 e 2021, foram 16 milhões de nascimentos no país, sendo 859 mil registrados sem o nome do pai. E Alex Manff está ao vivo com a gente, vai falar um pouco sobre essa situação. Bom dia, Alex. Olá, muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Ainda falando sobre esse levantamento, aqui no Nordeste são pouco mais de 4 milhões de nascidos vivos e desses quase 250 mil não têm o nome do pai no registro. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Clóvis Tenório, ele que é tabelião, né, vai explicar melhor para a gente agora sobre essa questão. Clóvis, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Conte para a gente, é comum o não registro do nome do pai nos nascidos aqui, por exemplo, na nossa cidade, por exemplo? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, pessoal do estúdio. Infelizmente, o subregistro civil é uma realidade, tá? É uma realidade brasileira que está muito ligada à questão do desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento da sociedade. A gente percebe que quanto mais pobre a região, mais alto o índice de subregistro civil. Tá? Então, os índices que nós temos, que são índices postos pelo próprio IBGE e também pelas nossas associações de classe, é no sentido de que na região norte a gente tem um índice maior de subregistro, na região nordeste um índice menor, na região sul do Brasil um índice ainda menor e na região sudeste o menor índice de subregistro civil que nós temos. Né? Então, na nossa região, a gente pode dizer que nós não somos os piores, mas também estamos longe de erradicar o que a gente chama de subregistro civil. Né? Grande parte dos registros de nascido vivo são realizados apenas constando o nome da mãe. Agora, Clóvis, isso porque o pai se recusa a colocar o nome no registro ou porque realmente a mãe chega e diz, vai ser só o meu nome mesmo? A maioria dos casos, porque não há realmente o interesse do genitor em fazer esse registro, pelo menos num primeiro momento. E aí, para isso, a gente tem procedimentos que visam justamente erradicar esse fenômeno que é o subregistro. Ô, Clóvis, outra pergunta aqui interessante é o seguinte, há a possibilidade de um registro socioafetivo? Perfeitamente. Né? Desde recentemente, a gente tem um provimento do próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão maior da administração da justiça no Brasil, né, da administração pública da justiça, que nos permite, né, fazer direto em cartório, sem qualquer intervenção judicial e nem mesmo do Ministério Público, né, é possível que haja o reconhecimento socioafetivo, né, daquela criança, daquele adolescente ou mesmo daquele adulto que foi registrado num primeiro momento sem a paternidade estabelecida. E aí esse registro socioafetivo seria daquela pessoa que considera aquela criança ali, aquela pessoa como filho, né, tem aquele amor, né, aquele amor de pai, vamos dizer assim, né, mesmo sem ser biológico. Perfeitamente. A paternidade socioafetiva, que abrange também, diga-se de passagem, a maternidade socioafetiva, ela está muito ligada a uma figura comum, né, e que é da cultura própria do nordestino, que é aquele pai de criação, aquele padrinho que cria, né, aquele que não é parente, mas que é próximo e que tem vínculos de afeto, como se pai fosse. Né, e aí a gente cria um vínculo que não é sanguíneo, mas é socioafetivo. E aí essa paternidade também vai ingressar no registro civil de pessoas naturais. E aí o processo é simples, feito em cartório mesmo? Feito em cartório mesmo, diretamente, sem necessidade da intervenção do juiz, né? E sem necessidade, inclusive, da manifestação do Ministério Público. Ok, Clóvis, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com Clóvis Tenório, ele que é tabelião. Tá aí, né, Laís? Dados alarmantes da Laís e Rodrigo e os nossos ouvintes, tá aí, dados alarmantes, né, sobre esse levantamento aí, mas que é uma boa notícia também, né, Nordeste aí tem pouco índice, né, de pais aí que não registram os filhos, mas há essa possibilidade, de acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, essa permissão do registro socioafetivo, né, e é importante isso realmente.
ter ali um nome do pai, né, no seu registro, mesmo que ele seja apenas, como ele bem disse aqui, pai de criação, aquele que tem um amor paterno pelaquela criança, mesmo ela sem ser filha biológica aí dessa pessoa. Volto com vocês aí no estúdio.